Fala, galerinha do agro, sejam bem-vindos ao Prosa com Agro Mulher. Eu sou CEO e fundadora da Agro Mulher, engenheira agrônoma e atuo como consultora de projetos da área da sustentabilidade há quase 7 anos no agronegócio. E hoje eu vou trazer um conteúdo aqui muito especial para todos vocês, que é sobre diversidade e carreira. E para falar sobre esse tema tão importante, eu vou conversar com a profissional Bianca Sasaki, que atua como supervisora de produção industrial do Bioparque Costa Pinto, na Raízen. Seja bem-vinda, Bianca. Obrigada, Vanessa. Bom, conta pra gente um pouquinho aí, né, sobre você, quem é a Bianca, a sua atuação profissional, onde que você reside. Conta pra galerinha da Agromulher aí um pouco sobre a sua história também. Bom, eu sou Bianca, atualmente eu estou morando em Piracicaba, né? Tenho 27 anos, entrei na companhia em 2018, né? Nasci em São Bento do Sapucaí, minha família não é daqui de Piracicaba, mudei completamente. Minha família é de Pindamonhangaba, né? Sou filha de metade descendentes de japoneses aí. Em 2014, eu entrei na Faculdade de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia na Unesp de Botucatu. E lá, né, eu fui da primeira turma, participei da primeira turma de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Né, um desafio super grande, sem saber muito bem como é que seria no futuro, né, o mercado de trabalho para essa área. E logo eu já ingressei na Raízen, né? Então, desde 2018 eu trabalho aqui na Raízen, no Bioparque Costa Pinto, no canal de segunda geração. Em 2018, quando eu entrei, né? Entrei junto com um processo seletivo que quem fez foi uma mulher, né? A minha primeira gerente foi uma mulher, a Marisa. Foi já bem interessante desde o começo, toda essa trajetória de entender o tema diversidade aqui na companhia. E aí, desde então, hoje eu estou como supervisora de produção aqui no Bioparque, né? Passei por várias cadeiras que a gente vai conversar aí um pouco mais para frente. E hoje eu atuo como supervisora de produção de hidrólise aqui na planta de etanol de segunda geração, que é uma planta pioneira, ninguém no mundo conseguiu ainda, né, produzir etanol de segunda geração em escala industrial igual a Raízen produz hoje. E é basicamente isso. Bacana, Bianca. E há quantos anos você ocupa essa posição atual na Raízen? Eu iniciei como supervisora de produção em 2022. Na verdade, foi em 2023. Em 2022 eu iniciei sem oficialização do cargo. Em 2023 houve a oficialização da posição. Né? Eu entrei no lugar também de... Eu tive uma supervisora mulher antes de mim, né? A Juliana. E logo que ela saiu para outra posição de supervisão, para o Bioparque da Bonfim, eu assumi a posição dela. Então, estou nessa posição de supervisora desde março de 2023. Bacana. E quais foram os desejos da Bianca do passado que fizeram com que você chegasse onde você chegou hoje na sua carreira? É algo bem interessante, na verdade, né? Eu sempre... A Bianca, assim, eu acho que talvez eu não tenha me introduzido tão bem, mas eu sou uma pessoa muito sonhadora e com muito propósito, assim, em tudo que eu faço, né? Então, quando eu entrei na companhia, né, eu não entrei já com toda a vontade e garra pensando em cargos e posições, né? Eu entrei muito mais no sentido de o que o meu trabalho iria agregar. Acho que até mesmo pelo fato do meu curso, né, ser engenheira de bioprocessos e biotecnologia, me fez pensar muito na parte de sustentabilidade ao longo do curso, até todas as minhas ações, assim. E quando eu entrei no E2G, né, que é o etanol feito a partir do bagaço da cana-de-açúcar, né, que é um subproduto da cana-de-açúcar, eu já entrei com a vontade de fazer algo diferente, sabe? Ser pioneira em algo que ninguém no mundo, eu já tinha pesquisado algumas vezes, sabia que ninguém no mundo estava fazendo até então.
Então, quando eu entrei na companhia, né, não tinha muito essa visão assim, nossa, que posição que eu quero ocupar, qual é o cargo que eu quero ocupar, mas qual é o impacto que eu quero trazer. Acho que isso é um ponto muito importante, que todas as minhas transições, elas foram transições rápidas, né? Eu virei supervisora muito jovem, e essas transições rápidas não foram no sentido de até quando eu penso em carreira, eu sei os futuros cargos que eu quero chegar, mas ao mesmo tempo eu não penso assim, nossa, eu preciso chegar nessa posição. Assim, eu penso muito no impacto do que o meu trabalho vem fazendo ali para o que eu acredito. Então, desde quando eu entrei na companhia, eu acredito também que facilitou muito as promoções em geral, porque tudo que foi feito com muita dedicação, porque acreditar muito no que eu estava fazendo. E acho que isso é um dos pontos principais, assim, né? Quando a gente fala de carreira. O que te leva para frente? O que te move? É você estar acreditando no que você está fazendo ali. Quais são as suas entregas? Você está de acordo com as suas entregas, que as suas entregas estejam de acordo com os seus valores, né? Então, desde quando eu entrei na companhia, eu conheci a raiz, o tamanho da companhia como um todo, mas nunca pensei assim, nossa, preciso chegar nessa posição, e foi algo muito natural e relativamente, né, muito rápido, praticamente cada ano era uma promoção para um cargo acima, e vem sendo algo muito natural, mas muito em linha do que a gente acredita no final, assim, sabe? Acredito que os valores das entregas, elas estão muito alinhadas com os valores que eu acredito, e isso acaba facilitando a nossa carreira, porque as entregas, elas começam a ser diferenciadas, né? Com a sua fala, eu consigo perceber claramente que você tem um propósito, um objetivo consolidado, e isso também ajudou você a crescer, a se sustentar na sua carreira, tá? Porque além de a gente falar aqui hoje sobre diversidade, né, e carreira, a gente sabe da importância hoje da sustentabilidade, da consistência nos nossos passos, nos nossos planos e nas nossas escolhas. E você já teve que renunciar a algo na sua carreira para crescer profissionalmente só pelo fato de você ser mulher? Assim, Vanessa, minha carreira, eu tive uma trajetória, né, falando brevemente sobre a minha trajetória, né, quando eu entrei em 2018 como estagiária, a gente tem um mundo imaginário, talvez, na nossa cabeça, um ideal corporativo, né, a gente acha que o mundo corporativo vai ser de um jeito, e a gente chega e, cara, não é desse jeito, não é assim, tem alguns pontos ali que precisam ser alinhados logo de começo, né. E eu cheguei muito com essa vontade de mudança, vontade de entregar, de fazer, participar desse propósito que eu tanto acreditava. E logo de princípio eu encontrei algumas barreiras, né? Eu entrei, eu lembro até hoje, eu subindo a escada industrial não, a escada do prédio administrativo, mas de uma planta industrial, então eu estava subindo a escada de um prédio administrativo de uma planta industrial, e eu estava usando sapatilha, né? Então, já no começo, quando eu entro na sala, só tinha pouquíssimas mulheres, era basicamente a minha gerente que tinha me contratado, e mais uma gestora de processos na época, e o resto todos eram homens, assim, e aí já olharam assim, nossa, o que essa menina tá fazendo aqui de sapatilha nessa planta industrial? O que ela acha que ela vai fazer aqui, né? E foi muito emblemático, assim, quando eu cheguei na sala, logo eu já vi aqueles olhares voltados, assim, meio, pode ser que não, mas também pode muito sim, porque eu descobri depois que sim, mas muito julgamento logo nesse início de que ela tá achando, né? O jeito que ela tá de sapatilha aqui. E aí foi algo que logo no começo, né? Fui entendendo toda a questão da planta e tudo mais. Fui entregando cada vez mais, mesmo vendo o ambiente. Na época que eu entrei era um ambiente muito masculino, né? A usina, ela foi construída num ambiente assim que majoritariamente quem eram os líderes e quem eram os liderados, não só os líderes, eram homens.
Então, o ambiente em geral, né, eu sempre tive muita facilidade em conversar, em tratar os assuntos talvez que me incomodasse logo de princípio, então eu tive um pouco de dificuldade nesse começo. E aí logo eu fui contratada, né, como engenheira júnior, foi muito rápido minha transição de estagiária ali, na época eu não estava na produção ainda, estava na parte de processos, e quando eu fui contratada como engenheira júnior, também já teve o primeiro baque, o primeiro desafio, no dia do meu contrato, assim, fui contratada, assinei meu contrato, uma pessoa sentou assim comigo na sala e falou, olha, a gente vai ter que rever o jeito que você se porta, porque talvez nesse ambiente que é muito masculino pode ser interpretado de um jeito diferente. E isso, para mim, foi assim um baque muito grande logo de cara, porque até então, né, eu tinha acabado de assinar um contrato falando que eu iria assumir, né, a posição de engenheira júnior, e o meu jeito, que tinha acabado de ser contratada, não era o jeito ideal, vamos colocar aqui entre aspas, para se trabalhar nesse ambiente, né. Então, logo no começo eu me questionei muito se valeria a pena, né, acho que eu lembro de ter muitas conversas comigo mesmo, saindo daqui, e saindo daqui, assim, bem chateada mesmo, pensando, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é esse o ambiente que eu quero estar? Será que faz sentido pagar o preço que precisa ser pago para fazer diferente, né? Para que outras pessoas não escutem o que eu escutei. Acho que isso é um ponto muito importante, né? Qual é o preço que a gente quer pagar para ser um agente de mudança, né? Às vezes a gente não quer pagar esse preço, e tá tudo bem. Às vezes a gente não tá... talvez dói muito pagar esse preço e a gente não quer ser o agente de mudança necessariamente naquela posição. E eu tinha uma decisão muito, muito clara para ser feita naquele momento, né? Então era a decisão de sigo numa carreira industrial, majoritariamente masculina, ou eu entendo aqui que não, eu quero ir para outro setor, eu quero ir para outro ambiente e eu vou seguir minha vida em outra linha. E eu tomei a decisão de continuar, eu acho que talvez tenha sido a decisão mais dura e mais assertiva naquele momento que eu tinha que fazer. E continuar teve o seu preço, né? Teve o seu preço de ter um ambiente realmente que às vezes eu falava assim numa reunião e aí alguém entrava no meio assim falando, colocando a opinião dele, talvez até mesmo, não sei se só pelo fato de eu ser mulher, mas também a questão da posição, ser uma posição de entrada, né, vamos dizer assim. Mas muito ao longo do caminho, o tempo vai passando, né, a gente vai amadurecendo, entendendo que às vezes a gente não precisa colocar o pé na porta com tudo e fazer a mudança acontecer de uma forma muito forçada ou algo nesse sentido, né? Eu fui entendendo que eu conseguiria fazer a mudança aos poucos, né? Então, foi algo que me tranquilizou ao longo dessa trajetória. Eu consegui entender qual era o meu papel em cada posição que eu estava, né? Como engenheira na época, como mulher. E aí eu tive a oportunidade logo no ano seguinte de liderar a operação, né? Já liderar como gestora de processos, um time de operadores, então da minha equipe só tinha homens e no começo foi muito difícil, principalmente com os gestores de operação no primeiro momento, de entender a minha autoridade ali. E eu cheguei muito na vontade de mudança também, então tem essa questão das vezes a gente quer tanto se provar várias e várias vezes que a gente acaba sendo até mais não se reconhecendo depois em algumas atitudes, sabe? Assim, às vezes mais agressiva, enfim, né? E eu fui entendendo que não era o melhor jeito, fui evoluindo e conversando muito com o time operacional que hoje de fato, assim, eles têm o meu coração ali, muitas das coisas mudaram, a gente tem um time a gente está começando a incluir mulheres no time operacional também, o que eu me orgulho bastante, e ao longo da minha trajetória eu tive muita sorte, na verdade, porque ao longo desse tempo todo, a gente teve mudanças de gestão aqui,
E aí, quando a diretora agroindustrial chegou, né, o nome dela é Thaís, a Thaís Fornico, ela chegou avassaladora, né, mudando com um propósito muito claro do que ela queria mudar, o que ela queria, o que servia, o que não servia. E muito interessante com essa pegada de diversidade e inclusão muito forte no sangue mesmo, e mudando mesmo, assim, quem não mudasse junto, quem não fosse o agente de mudança junto com ela ali, não fazia sentido estar no polo que ela liderava. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Ela conseguiu colocar ali como uma posição de diretora, dar o apoio para muitas mulheres colocarem cada vez mais a opinião, crescerem cada vez mais, serem cada vez mais respeitadas. Então, isso foi, eu considero uma facilitadora de toda a trajetória, né? Então a presença, né, dessa nova diretoria com foco em sustentabilidade prática foi um divisor de águas para vocês, né, pensando em diversidade na carreira. Não, com certeza, sim, Vanessa, o que eu falo, foi realmente um divisor de águas. Acho que um divisor de águas foi uma boa expressão que você trouxe, né? É uma questão de a Thaís, ela chegou muito num cenário de, cara, eu não acredito no ambiente que a gente está vivendo dentro desse polo. Eu acredito num ambiente seguro e diverso, né? Inclusive está no propósito do polo, né? Com pessoas que elas se sintam respeitadas e engajadas. E ela fez isso acontecer, né? Ela em conjunto, né, da Fabiana Barrocal, que é hoje atual diretora de polo, que foi quando a Thaís ela está saindo agora e a Fabiana assumindo nesse momento. Mas, assim, as duas, elas foram, assim, pessoas que realmente abriram portas, né? Abriram portas e mostraram que a mudança, ela tem que acontecer. Ela pode... a gente não tem esse tempo todo para esperar que a mudança corra naturalmente, sabe? A gente tem que fazer ela acontecer já. Então, é um ponto, assim, muito, muito importante. Foi algo que realmente dividiu ali da minha trajetória inicial. Com certeza, né, se a Thaís tivesse assumido lá atrás, eu não teria passado por muitas coisas que foi passado inicialmente, mas você teria um preparo, né? Porque quando você me falou da sua carreira, da sua trajetória, eu logo pensei em mim quando eu estudava agronomia e depois quando eu fui para o mercado de trabalho. Eu não me preparei para estar nas empresas, não me preparei para a parte prática, porque a gente vem muito da teoria, né, ou até da biotecnologia, que foi o seu meio também. Eu também sou pesquisadora, tenho base na pesquisa, mas quando a gente vem para essa aplicação dentro do mundo corporativo, é diferente de só trabalhar com a pesquisa, né? E eu vejo que antigamente nós não tínhamos esse preparo, e hoje o que essa pegada de diversidade tem na carreira? É esse preparo, essa sacudida, de trazer o porquê de implementar as mudanças, né? Se você tivesse tido esse preparo no passado, você não teria, às vezes, tido tantos desafios como você teve, teria lidado melhor, né? De uma forma mais tranquila, sem sofrer, né? Sem passar angústia, porque a gente sofre com essas questões no trabalho também. É exatamente isso, Vanessa. Acho que a questão de realmente preparar e ter um ponto de apoio, acho que é um ponto muito importante, né? Eu tive muita sorte ao longo da minha carreira, porque até mesmo quem me contratou, a minha primeira gerente foi uma gerente mulher. E ela era uma gerente mulher em meio de muitos homens, né? Os pares dela eram todos homens. Ela era uma gerente da única tecnologia que estava pioneira, assim, no mundo, estava acontecendo na Raize, e ela era gerente nesse ambiente. Então, assim, logo de cara eu já tive muitos exemplos inspiradores, exemplos que eu falava assim, nossa, que bacana, né? Eu sei o quanto... e eu via contra-exemplos também, sabe? Não era só os exemplos bons. Eu vi os exemplos de, não, eu não quero ser essa pessoa, não, eu não vou ser essa pessoa. Tenho certeza que desse jeito não vai ser o jeito que eu quero seguir minha carreira, sabe? Então, desde o começo eu já tive mulheres que me inspiraram, desde sempre, desde do comecinho da minha trajetória, né? Eu não tive só líderes homens, pelo contrário, na verdade, eu tive logo de início uma líder mulher, e aí nesse meio do caminho aí surgiu uma diretoria também muito forte,
voltada a parte extremamente voltada a resultados, mas entendendo que o resultado ele tem todo um por trás, e o por trás dele não adianta nada o resultado vir se as pessoas não estiverem bem onde elas estão, né? Então, acho que diversidade e inclusão é muito mais do que um número, né? A gente tem que fazer mulher, a gente tem que fazer isso. Não, acho que é muito... onde que as pessoas se sentem bem, né? Onde que as pessoas se sentem respeitadas? Onde que vai trazer mais resultado? Qual ambiente diverso que eu preciso trazer para cá para eu colher os resultados e também entender que eu preciso de opiniões divergentes, né? Opiniões que agreguem. Acho que esse é um ponto muito importante. Quando a gente fala em diversidade no agronegócio, muito tem se falado sobre contratar mulheres para cargo de alta liderança. É a meta que a gente tem principal hoje, né? Se eu não estou enganado, acho que é 30%, segundo a ONU, até 2030. Você acredita que o fato da Raízen ter contratado mulheres na alta liderança foi importante, foi necessário para essa transição cultural com essa pegada sustentável e diversa para que a companhia pudesse ter essa governança mais engajada? Eu tenho total certeza que o engajamento, né, o nosso plano, se a gente for olhar, nosso plano 2030, com certeza tem lá o tópico de diversidade e inclusão. E por que tem, né? E por que a gente precisa ter? E por que eu acho que isso faz a diferença? Se a gente for esperar, né, que as coisas ocorram naturalmente, né, vamos supor assim, vou formando, e até que um dia vai chegar lá numa cadeira de vice-presidência ou diretoria uma mulher, né? Se eu esperar tudo isso acontecer no período, na ordem natural das coisas, ela iria demorar muito e a gente não colheria os frutos desse resultado tão logo, né? Então, as metas, né? Quando a gente olha até para as metas da Raiz em 2030, diversidade e inclusão está no topo das metas. Por quê? Porque a gente precisa trazer isso como meta inicialmente para a gente forçar a gente ter um time diverso nesse primeiro momento até que as coisas ocorram de forma natural, né? Então, como que a gente vai virar e falar assim, uma usina que é 100%, só tem 100% não, mas boa parte da liderança ali são homens. Como que a gente vai esperar que ao longo do tempo a gente vai conseguir colocar uma mulher ali? Quanto tempo vai levar para a gente conseguir colocar ali mais ou menos algo similar ao que a sociedade tem ali como uma divisão, né, entre homens e mulheres? Então, acho que a diferença, as metas, elas são muito importantes nesse primeiro momento, sabe, Vanessa? Acho que agora a gente está no momento, de fato, de trazer cada vez mais mulheres para a companhia, ser uma companhia cada vez mais atrativa, trazer os cargos de alta liderança, colocar eles como essa posição ela tem que ser ocupada por uma mulher. Por exemplo, recentemente não, faz um tempo, mas o Mussa trouxe a Paula Kovacs para ocupar a vice-presidência de ESG na companhia. E desde sempre na fala dele era importante que essa cadeira fosse ocupada por uma mulher. É importante que as cadeiras de alta liderança sejam ocupadas parcialmente por mulheres para a gente ter uma voz lá dentro também, entender quais são as nossas, o que a gente precisa e fazer com que a companhia alcance os resultados que precisam ser alcançados, né? Trazer a diversidade, mas acima de tudo, trazer a inclusão para essas pessoas que estão entrando já em cargos, né, de alta liderança ali, e fazer com que elas sejam ouvidas, né? Que elas sejam ouvidas para ser agentes de mudança, né? Bacana, Bianca. A gente está aqui prestando bastante detalhe e atenção na sua história, porque as experiências, principalmente na minha opinião, contam muito, fazem muito a diferença. Eu aprendo muito com outras pessoas. E você hoje é líder de uma equipe majoritariamente de homens, né? Então conta pra gente como que é liderar uma equipe com muitos homens e quais foram os principais desafios que você enfrentou no início dessa liderança. A minha equipe, né, eu sou, hoje, né, estou como supervisora de operação, né, de produção. Então, a minha equipe, ela é composta, né, por um engenheiro,
2 gestores e o restante é todo um time operacional, né, composta por operadoras, e minha equipe é majoritariamente masculina, vamos dizer assim, né, a gente tem aí pelo menos uma mulher por turno, mas a maioria deles são homens. No começo, né, ainda tinha muito essa questão de, logo quando eu entrei, né, na equipe de produção, ainda tinha muito essa questão, nossa, essa menina, não era nem essa mulher, essa menina tá querendo mandar aqui na gente, né? Tinha ainda muita resistência, né? De entender o que eu tinha a agregar também para o time. E esse foi o meu primeiro desafio. O meu primeiro desafio foi entender, mostrar para eles o valor que eu conseguia entregar para aquele time também. Acho que isso foi muito importante, né? Acho que numa equipe ela tem que ser via de mão dupla. Né, eu adoro a minha equipe do fundo do meu coração, e a gente conseguiu fazer a gente mudou muito do nosso jeito de lidar com as coisas ao longo do tempo. A equipe me entendeu como líder, e hoje, assim, eles falam abertamente, não, Bianca, eu preciso de você aqui, a gente faz, assim, uma bela equipe como um todo. Então, ao longo foi uma questão de o tempo e a confiança, né, foi algo crucial ali para conquistar essa equipe. E hoje não vejo, e sinceramente isso mudou até mesmo a cabeça da operação. Assim, acho que quando eu olho a minha equipe em si, eles já não existe. Muitas das piadas que eu já escutei, extremamente machistas, eu já não escuto mais. Eles entenderam muito das coisas, como que o mundo está mudando, como que o mundo tem que cada vez. A gente está em uma evolução, a gente nunca vai ser perfeito, né, como seres humanos. E isso foi mudando ao longo do tempo. Então, hoje, quando eu enxergo, nossa, eu estou liderando uma equipe majoritariamente masculina, na verdade, essas pessoas, o meu papel é trazer cada vez mais mulheres para a minha equipe. Então, todas as vagas de reposição eu também tento trazer mulheres para a equipe se tornar mais diversa, mas também fazer a conscientização da equipe para entender que isso não é nenhum problema. Então, assim, no geral, hoje em dia, muito se mudou, a equipe super me entende, me abraça como líder ali e conta comigo, assim como eu tenho certeza que eu consigo contar com eles. Muito bacana. E se você pudesse contar para a gente um momento que marcou você, né, nessa liderança de pessoas, na sua posição atual. Acho que uma das coisas mais importantes, assim, que eu vejo é quando a gente vai subindo na cadeira. A gente tem menos contato com as pessoas, mas ao mesmo tempo todas as nossas falas e todos os nossos atos, eles geram muito impacto, né? E uma coisa que me marcou muito, né, ao longo da minha trajetória, foi algo relativamente simples, mas que eu vejo total diferença, né? Recentemente, eu fiz uma palestra com o time operacional, conversei, a gente estava fazendo um team building inicialmente, e aí no final da palestra eu trouxe uma foto de uma mãe, né, com um filho lendo numa biblioteca, e estava escrito Viva para a Humanidade, assim, bem ali embaixo, e eu explicando, né, a importância dos estudos. E aí deu uma semana, um operador de marketing, que nem era da minha equipe, nem assim, tinha pouquíssimo contato com ele. Ele virou para mim, encostou assim no meu ombro e falou: Bianca, preciso falar com você. Eu falei: pode falar, o que tá acontecendo? Aí você: Bianca, eu nunca terminei meus estudos, eu nunca terminei o ensino fundamental. Eu na verdade, não fiz o ensino médio. E aí, depois que você fez a palestra, eu me inscrevi para terminar o meu ensino médio, e hoje eu finalizo ele ainda esse ano. Né, aquele compilado que o pessoal faz, e eu estou muito feliz de ter voltado a estudar. Eu queria agradecer muito você, porque o que você disse aquele dia me fez mudar o meu pensamento e pensar muito na minha carreira e na minha evolução. Então, muito obrigada. Então, acho que assim, são coisas, não preciso de... tem várias outras coisas, né, que eu poderia falar de o que marcaram minha carreira, de premiações e coisas nesse sentido, mas esse ato acho que marcou muito mais do que qualquer outra coisa, sabe? Ter um impacto
na vida de uma pessoa, que eu sei que não é só para a companhia, mas é para ele realmente evoluir ali como pessoa. Então, acho que isso é algo marcante na minha carreira, quando a gente observa assim, nossa, eu consigo impactar as pessoas, então eu tenho que tomar ter muita responsabilidade em tudo que eu faço, sabe? Realmente, o ato de liderar pessoas traz para a gente muita responsabilidade no sentido de tudo que eu faço e que eu falo, eu inspiro positivamente ou negativamente a vida das pessoas. E acaba, não é fácil ser um líder, tá? Mas todos os gestores deveriam ser líderes e é muito assim, gratificante a gente poder conversar com uma profissional, com uma liderança de uma empresa que hoje é reconhecida nacionalmente, internacionalmente, e que traz para a gente essa clareza, essa leveza de que existe uma solução no fundo do túnel, né? Que a diversidade já está sendo implementada. Se o universo, se antes o mundo do agro era culturalmente mais desafiador, estamos já caminhando para essa transformação com muitas mudanças positivas. E conta pra gente assim, hoje você atua numa empresa que tem a diversidade bem forte. Como que é atuar em uma empresa que foca nessa área? E como que foi atuar em outras empresas que não tinham área de diversidade muito desenvolvida? Eu acho que eu posso dar o exemplo ao longo da minha trajetória, o quanto mudou, né, aqui dentro da companhia, o quanto o tema diversidade e inclusão ficou tão forte, né, de um ano para o outro, assim, a gente está falando de uma grande mudança. Então, assim, o que eu posso perceber se a gente não tem uma alta liderança, né, apoiando o movimento de diversidade e inclusão, o movimento, principalmente quando a gente fala de gênero, a gente não vai chegar tão fácil, nem tão logo, ou talvez a gente nem chegue ao ponto que a gente acredita ser o ideal. Então, acho que como é trabalhar numa empresa que apoia tanta diversidade, né? Essa mesma, a Raizen, ela mudou muito o pensamento como companhia ali ao longo do tempo, dependendo, né, também até da alta liderança que ocupa a posição de CEO, de vice-presidência, e a gente enxerga, né, essas mudanças no nosso dia a dia. Vou dar exemplos básicos. A gente enxerga literalmente o básico, né? Quando a gente fala assim, quando a gente vai numa indústria e a gente vê, nossa, aqui não tem um banheiro feminino. E aí, como é que eu vou fazer? Para onde que eu vou? E se você não tem uma liderança que enxerga isso também, a sua trajetória vai ficando cada vez mais dificultosa. Então, acredito que as facilidades ao longo desse processo de que quando a alta liderança realmente entendeu isso como um propósito e trouxe a diversidade e inclusão como algo que está dentro, inclusive, das nossas metas, a gente teve uma mudança muito grande no dia a dia, no jeito que as pessoas se portam, no como elas escutam, de como elas nos enxergam, nos veem como profissionais, né? E isso foi uma grande mudança. Eu estou na companhia desde quando eu saí da faculdade, né? Então eu não tive outra experiência, mas o que eu posso dizer, a Raizen, por ser muito grande, né? Ela tem essa habilidade também de mudança assim extrema e extremamente rápida, né? Então, desde 2018 até 2024, o que eu posso dizer existe uma diferença gritante na companhia. Acho que o ambiente, cada vez mais, a gente de fato se sente respeitado, de fato se sente engajada, com vontade de mudar. Nunca imaginei que eu ia participar de uma roda de mulheres líderes aqui na companhia. A gente tem encontros semestrais de mulheres líderes de todos os polos, que a gente quer entender quais são as dores, quais são as vontades, quais são os planos, o que a gente vai fazer para trazer outra mulher para a posição que a gente está, o que a gente vai trazer para fazer para alavancar cada vez mais as pessoas. Então, assim, é muito interessante como vem facilitando o caminho, né, ao longo desse período, e muitas das coisas que a gente falava assim, nossa, para eu conseguir essa posição, eu vou ter que me cortar
muito parecido com esse homem, por exemplo. Isso não acontece mais, assim, aqui dentro a gente tem um ambiente que a minha diretora é uma mulher que super levanta a bandeira de diversidade e inclusão, por exemplo. Então, acredito que essa facilidade que a gente tem agora, né? E lógico que tem muitas portas para se abrirem ainda, né? Muitas portas que a gente vai precisar abrir ali e desbravar como diversidade e inclusão. Mas a gente está num caminho que eu acredito que é um caminho acelerado e certo para conseguir o que a gente almeja ali de futuro. Bacana, Bianca. E eu também, assim, às vezes conversando com muitas empresas, áreas de RH, projetos que a gente acaba executando, né, no mercado, e hoje, sem sombra de dúvidas, a Raizen é uma empresa que a gente cita, traz como referência para a diversidade no agronegócio, porque esse tema ainda é tão difícil de ser falado na prática e não deveria. E para quem tem dúvida, né, a gente acredita que o pessoal vai assistir esse conteúdo, outros profissionais, outras lideranças, para a gente poder se inspirar. E também entender, existem vagas afirmativas para mulheres hoje na Raizen, e se sim, você acha que essas vagas geram algum impacto positivo na sociedade? Sim, a Raizen tem várias vagas que são afirmativas para mulheres, né? A gente entende que a gente tem que trazer cada vez mais para a companhia mulheres inspiradoras, mulheres líderes, mulheres que consigam fazer ali a diferença. Recentemente, inclusive, a gente teve um programa de gestores agroindustriais e, majoritariamente, essas pessoas elas foram contratadas para serem treinadas e futuramente ocuparem posições de coordenação e supervisão, e a maioria das pessoas contratadas nesse programa foram mulheres. Acho que isso é um ponto importante e que a gente faz a diferença. Acho que a companhia está caminhando para uma questão de diversidade e inclusão muito forte. Falo muito isso para as pessoas aqui, que a gente está trazendo muita diversidade e agora a gente tem que pensar mais na inclusão, né? Como reter esses profissionais, como reter as pessoas, o que a gente vai fazer para aqui a companhia ser uma companhia atrativa para essas mulheres que estão ingressando do mercado de trabalho, né? Então, a gente tem as vagas afirmativas, e aí como que eu vou reter? Como que eu vou fazer com que essas mulheres se mantenham aqui? E é por isso que a gente tem diversos grupos de estudos para a gente se ajudar, porque a gente não tem um caminho claro e escrito, olha, vai ter que fazer isso, isso, isso e isso. Né? Se a gente soubesse, se fosse algo fácil, a gente já teria feito, né? Então, é algo que fazer parte, acho que é um dos pontos mais importantes da companhia, né? Quando a gente fala de tema de diversidade e inclusão, eu tenho certeza que todas as mulheres fazem parte desse tema, não tem uma mulher que não faz parte desse tema. A gente tem diversos grupos que não só de mulheres, né? Qualquer pessoa pode participar, seja mulheres, seja homens, que a gente tem que estar falando sobre o assunto, a gente tem que estar trazendo soluções, trazendo a inclusão, não só a diversidade, não só trazendo as mulheres para dentro, mas retendo as mulheres aqui, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante e que a gente está desenvolvendo cada vez mais, se construindo o alicerce de uma casa ali, vamos dizer, sólida, que a gente possa dizer, olha, vem trabalhar aqui na Raizen, que a gente tem toda a inclusão necessária para você se sentir bem nesse ambiente. E eu tenho certeza que a gente está no caminho certo, a gente tem ainda, assim como todo caminho, né, uma trajetória, a gente tem que ir evoluindo cada vez mais, mas com certeza as mulheres que entram aqui na companhia entendem que a diversidade e inclusão não é só algo que a gente está falando assim da boca para fora, é algo que está acontecendo de fato, e a gente faz com que as pessoas façam parte dessa mudança, não só sejam espectadores da mudança, mas sim que eles participem, que eles sejam protagonistas da mudança. Bom, a gente está chegando ao final do bate-papo com a Bianca. E, gente, é maravilhoso falar sobre diversidade, sustentabilidade na prática, bom demais. E agora, Bianca, conta pra gente, né, pra gente fechar esse bate-papo, quais ensinamentos você gostaria de deixar para quem está começando no mercado hoje e quais dicas você traria especialmente para as mulheres que buscam ocupar cargos de liderança?
Eu acredito que, assim, o primeiro ensinamento, acho que é uma das coisas, talvez, que eu gostaria que tivessem me dito, assim, de fato, assim, levantar a cabeça, né, entender que não vai ser sempre o melhor dia, né, ou o melhor momento. A gente, às vezes, ainda vai escutar algum comentário que a gente não, não gostou ou não fazia sentido, mas acho que é muito importante a gente não esquecer do nosso posicionamento inicial, né? Acho que é muito a maior dica assim que eu posso dar é entender primeiro quais são os seus valores, o que é inegociável para você, o que você não aceita, né? E nesse momento, a partir do momento que você entender, você tem um contrato firme com você mesmo, né? De entender o que é inegociável, o que você não abre mão de jeito nenhum. A partir desse momento que esse contrato está firmado com você, aí sim conseguir entender naquele ambiente o que pode ser moldado, né? Como que eu vou me portar numa situação desconfortável? Será que eu já chego e já faço uma intervenção imediata, ou será que o meu perfil é melhor eu esperar, respirar um pouco e responder de forma um pouco mais menos talvez incisiva, mas que a pessoa consiga refletir? Acho que esse é um grande ponto, né, para quem está começando, entender que não vai ser sempre o melhor momento, não vai ser sempre o melhor ambiente ali, mas qual ambiente que você quer deixar, né? O que você quer fazer, onde você quer virar e falar assim, nossa, eu tenho orgulho de trabalhar aqui, ou eu tenho orgulho de construir o que eu estou construindo aqui. E isso só pode ser feito quando a gente entende de fato o que é nosso, o que é o nosso valor, o que a gente tá disposto ali a abrir ou não abrir mão. Acho que esse é um grande ponto. Entender que não precisa perder a essência como pessoa para ser respeitada. Acho que isso também é um segundo ponto bem importante, né? Muitas vezes eu me vi perdendo a minha essência como ser humano, como pessoa, mudando o meu jeito de ser para talvez ser respeitada naquele ambiente. Eu não aconselho isso, porque isso é muito custoso. Então, acho que nesse primeiro momento é entender os valores negociáveis e entender o que não fere, né, a nossa existência ali como ser humano, para a gente se posicionar de forma que a gente consiga trazer as pessoas para a gente. Não necessariamente precisa ser algo tão invasivo. Nossa, por que você falou isso? Como você fez isso? Às vezes a pessoa às vezes não está nem percebendo que ela está tratando assim aquela situação de uma forma machista ou de uma forma que não fazia muito sentido. Acho que esse é um ponto principal. Essa é uma das dicas assim que eu dou. E não esquecer do propósito de tudo que você começa na vida, né? Se você entrou em alguma companhia, em algum lugar, entender o porquê, qual que é o objetivo, o propósito daquilo tudo, né? No final do dia, por que você levanta da cama, né? Então, acho que isso é um grande... Para seguir na carreira de liderança, a gente tem que ter um propósito maior do que efetivamente vir aqui e ganhar o nosso salário, né? Acho que esse é um ponto muito importante. A carreira de liderança é uma carreira que você inspira pessoas, e para inspirar pessoas você tem que saber muito o que te move, né? E sempre perguntar o que me move, o que me faz estar motivado, o que me faz seguir em frente. Acho que esse é um ponto importante. Bom, e se você pudesse olhar para o que você construiu, né? E até hoje, onde você chegou profissionalmente? Qual é a frase que resumiria toda essa sua história de carreira? Nossa, a frase é complicado pensar numa frase, mas acho que o que eu posso dizer num pequeno parágrafo é que eu não desisti em nenhum momento, né? Então acho que isso é uma das coisas mais importantes, né? Houve persistência em todas as fases da minha carreira, muita resiliência para chegar onde eu estou, numa carreira relativamente bem acelerada, em todos os anos com uma promoção diferente. Acho que a frase que se resume não vai ser sempre, né, que a gente vai estar no topo da montanha, mas a participar do caminho para chegar ali é o maior aprendizado. Acho que não cheguei de longe ao topo da minha montanha, mas caminhar para chegar nela vem sendo um grande aprendizado.
Perfeito, Bianca. Obrigada, viu, pela sua participação no Prosa com AgroMulher. Foi maravilhoso poder ter esse bate-papo com você, que essa troca, essa experiência tão rica, né, para quem ocupa hoje uma posição de liderança, para quem é profissional no mercado, para as mulheres que estão acompanhando aí, que estão na comunidade AgroMulher. Então, obrigada mais uma vez a você e a Raizen por essa parceria. E, pessoal, é isso, tá? A gente encerra hoje esse bate-papo maravilhoso sobre diversidade e carreira. E compartilhem com os amigos, com a família, com os colegas de trabalho, porque esse assunto é extremamente importante para a transformação do nosso mercado. Até já!